Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS na Mercopar. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. E o nosso avião desceu aqui em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Estamos na Mercopar, a maior feira de inovação da indústria da América Latina, gravando conteúdos muito especiais. E eu me apresento, sou empreendedora e jornalista Alexandra Zanella e piloto esse voo, que estou muito bem acompanhada. Eu já vou apresentar quem está na mesa comigo hoje. Gente, esse é o terceiro ano que a gente está com o estúdio do Plano de Voo, gravando aqui na Mercopar, sempre conversando com especialistas que falam sobre o presente e também o futuro do mercado e da indústria. Esse conteúdo que você está assistindo aqui está acontecendo nesse momento aqui na feira, com muitas palestras, networking, conexões e, é claro, muito negócio sendo fechado ou pelo menos iniciado aqui. O tema de hoje é um tema que eu gosto muito, são as cidades inteligentes. E falar de cidades inteligentes é discutir como tecnologia, sustentabilidade, educação e fomento à inovação podem transformar a qualidade de vida de um lugar. Uma cidade inteligente traz melhoras para o coletivo em diferentes aspectos. No uso eficiente de recursos, qualidade de vida, como já falamos, atração de investimentos e conectividade, além de mexer com a economia do lugar, é claro, são alguns exemplos. Eu comecei falando rapidinho sobre esse tema, porque nesse episódio a gente vai trazer muita informação para os pequenos e médios negócios também se beneficiarem com as cidades inteligentes. Vamos lá apresentar então esse time que vai me ajudar nesse tema aqui. Começamos com o Rodrigo Postiglione, presidente da Mobilização por Caxias, o MOB. Quem ainda não conhece, eu já conhecia sim, Rodrigo, é uma iniciativa que reúne diversos setores da sociedade para trazer soluções para as cidades nos próximos anos. Seja bem-vindo ao Plano de Voo, Rodrigo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, né? Essa mesa maravilhosa. E estar no Plano de Voo realmente faz parte da conectividade, né? E o MOB Caxias é isso aí. A nossa inteligência, ela passa por conectividade e informação. Então, tá no episódio certo hoje. Alinhados, muito obrigada. E aqui do meu lado está o prefeito de Farroupilha, prefeito e também empreendedor, não é mesmo? Fabiano Feltrin, seja bem-vindo ao Plano de Voo, um prazer te receber aqui. Muito obrigado, Alexandra, obrigado, Gustavo, nosso gerente regional do Sebrae, ao nosso querido irmão Postiglione, que tem feito um trabalho extraordinário para a nossa região, e também das nossas missões técnicas que fizemos também nos Estados Unidos, em Taiwan, em tantos lugares, para a gente buscar essas alternativas e deixar a Serra Gaúcha ainda mais moderna, com desenvolvimento, e a gente poder também ter qualidade de vida, que é o que você falou. Ser feliz é o nosso objetivo. Ah, mas que maravilha, que convite para estar na Serra Gaúcha, hein? Nada podia ser melhor. Nada poderia ser melhor. E está aqui de novo Gustavo Reck, o nosso gerente regional do Sebrae RS. Seja bem-vindo mais uma vez ao Plano de Voo, Gustavo. Muito obrigado, Alexandra. Obrigado, Feltrin, Postiglione, por aceitarem o convite de estar conosco, né, falando sobre um tema de tão relevância, de importância, né? E a gente vê como isso vai fazer a diferença para os nossos, tanto empreendedores, mas também para a comunidade como um todo, trazendo maiores investimentos, novas tecnologias, e isso é um desafio que sozinhos a gente não consegue fazer, a gente precisa ter a união, né, de todos pelo mesmo objetivo. Então, é um belo momento aqui para a gente discutir, né, Alexandre? Bom, ainda mais dentro de uma feira onde as conexões é o que dão a batida para esse evento tão maravilhoso. Eu queria abrir aqui a nossa conversa pedindo para vocês explicarem rapidamente, afinal de contas, o que é uma cidade inteligente. E por que uma cidade inteligente melhora a economia, a qualidade de vida, em que pontos o pequeno, o médio negócio está inserido nisso? Ou é só as grandes empresas que têm responsabilidade aí, se beneficiam das cidades inteligentes? Olha, sabe que nessa tua última colocação, hoje as grandes empresas é que se beneficiam da inteligência. Mas nós, né, como entidades representativas, não poderíamos deixar de pensar nesse assunto, e isso está dentro dos nossos objetivos estratégicos, desenvolvido
pelo MOB Caxias, e como o prefeito Fabiano falou, isso é a nível regional, né? Porque nós temos uma integração muito grande com a prefeitura de Farroupilha, fazendo um benchmarking das grandes propostas que existem lá. E eu acho que o pensamento focado, né, para que todas as pessoas tenham o pertencimento e fazer com que isso esteja realmente no nosso plano de governo, né, como sociedade civil organizada, é primordial, porque o benefício vai vir para toda a cidade. Então, a conectividade, o conhecimento, a informação linear faz com que todo mundo já saiba desse tipo de pensamento. E nada melhor do que um lugar como a Mercopar, que é altamente desenvolvida, com tecnologia altamente desenvolvida, dentro de uma região altamente capacitada, que é a nossa região da Serra, né, onde nós temos mão de obra realmente qualificada para trabalhar com tantos equipamentos aí de altíssima tecnologia. Então isso está dentro do nosso foco, né, enquanto região, enquanto Serra Gaúcha, pensando como nós vamos fazer com que a gente busque esses players para fazer com que a nossa cidade fique inteligente. E inteligente ela passa a ser resiliente. Quando nós temos uma inteligência também nós democratizamos a cidade, porque nós passamos aí alguns serviços, colocamos eles à disposição de todo mundo. E isso, principalmente na questão de segurança pública, na questão de segurança de saúde, né? Porque no momento que a gente fala que nós vamos ter uma triplicação entre Caxias e Farroupilha, é uma segurança, a segurança da iluminação, do transporte, porque um hospital que nós temos que atende 49 municípios, como o HG, precisa de uma eficiência, de uma inteligência. E isso hoje, nós temos alguns aplicativos que já fazem isso. Então, como nós vamos conectar? Então, isso é um assunto que a gente vai debater. Quais são os nossos planos aqui enquanto região para fazer com que a gente se torne inteligente e resiliente? Lá em Farroupilha, aqui em Farroupilha, estamos tão pertinho, né? O que te motiva? O que te motivou? O que foi a mola propulsora aí, prefeito? Dizer, não, a gente precisa ter projetos, conecta com o Sebrae e tudo mais, com o MOB, para trazer a cidade inteligente, deixar a Farroupilha como uma cidade inteligente. Bom, primeiramente eu quero deixar registrado aqui a importância do MOB. O MOB ela reuniu todas as entidades e a tríplice hélice também, que é a universidade, que é a ciência, a gente saber o que está acontecendo no mundo. Chamaram os poderes públicos constituídos, seja através da Câmara de Vereadores, a Câmara dos Deputados, a Assembleia, e tudo isso foi feito em conjunto. Então, deixar essa informação importante. Nós estamos na maior feira de tecnologia da indústria da América Latina, 560 milhões, mais de 560 milhões foram feitos de negócios no ano passado. Então, acho que é importante deixar isso muito claro dessa integração que está acontecendo. O que acontece? As cidades inteligentes, elas melhoram basicamente em todas as áreas, porque cidade inteligente é em todas as áreas. Vou dar um exemplo da educação. Se você tiver, por exemplo, as salas Google, que a gente trouxe de uma missão técnica juntamente com o Sebrae e com o MOB, isso atrai o jovem para ter vontade de ir para a aula e ele está inserido em outras oportunidades também, ele se sente bem. O programa Jovem Empreendedor, ele te possibilita 25 aptidões, daí você fica louco para fazer. Você já vira um empreendedor com 16, 17 anos, que já são comprovadamente já faturando. Pessoas que moram no interior, que já trouxe renda para o pai, para a mãe. Então, educação, uma coisa. Saúde. O que tem a ver saúde com cidade inteligente? Tudo. Telemedicina, ela diminuiu as filas. Né? As primeiras cirurgias robóticas, né? Então tudo isso foi feito em Farroupilha, mas a gente divide tudo isso juntos, não é? Caxias do Sul é um exemplo, né? Eu preciso deixar registrado isso. Caxias do Sul é um exemplo de políticas públicas e desburocratização. Por quê? Porque quando há pouco tempo atrás você demorava 60 dias para pagar um ITBI, né? Ou então para poder chegar a uma empresa nova. E o Sebrae fez um checklist que é o programa Cidade Empreendedora e a gente vai seguindo. Eu estou fazendo um pouco do contexto, ninguém faz nada sozinho. Se você pegar, por exemplo, a questão da segurança, ela é cidades inteligentes. Quando você tem a cidade monitorada, você tem menos assaltos. Nós temos lá, por exemplo, um CCO, que a gente chama, que tem 24 horas alguém de plantão lá. E ele é espelhado com a Brigada Militar. Isso faz com que a Guarda cumpra o seu papel também, ajudando, né, as instituições de segurança, que a gente sabe que tem um efetivo menor do que a gente precisaria. Então, isso tudo ajuda. Então, todas as áreas, a água, né, você saber que
tem lá uma questão de desperdício. Estourou um cano e está lá. Se você tem esse monitoramento que a gente conheceu lá em Taiwan, por exemplo, melhora o custo também. Digitalização, né? A gente trouxe um software do judiciário gratuito, né? Então, o que aconteceu? As pessoas faziam um protocolo lá na prefeitura, talvez por um problema que a prefeitura te causou e tu tinha que pagar R$18 para a prefeitura de um problema que ela te causou. Não tem mais que pagar os R$18. Tu faz o teu protocolo de casa ou da onde você estiver, pelo celular, computador, ou se quiser ir lá sem problema, mas tudo vai ficar registrado e vai para a ouvidoria e tu vai ter a resposta ou para a área envolvida. Então, tudo isso é cidades inteligentes. Ele é muito, muito amplo. As políticas públicas de desburocratização, a iluminação em LED, tu diminui o custo e melhora a segurança, a cidade fica mais bonita, é muita coisa. Cidades inteligentes é onde a gente está fazendo em conjunto com o MOB, com o SIC Serra, com o Sebrae, para a gente fazer com que todas as cidades se desenvolvam dessa forma. Tendo ou não o programa Cidade Empreendedora, que todos deveriam ter, mas tendo ou não, nós estamos procurando auxiliar. E também que as empresas abram rapidamente, né? Porque antes era muito demorado. Hoje você abre uma empresa que está sendo, vamos dizer assim, monitorada pelo Sebrae em menos de 10 minutos. E isso, até aproveitando essa fala, é um desenvolvimento regional, né, Postilhano, como tu falou. Porque se Caxias, se Farroupilha, se cidades do interior aqui ao redor são impactadas diretamente, né, por essas melhorias, por esses movimentos que acontecem. Então, todas essas tecnologias, todo esse desenvolvimento que acontece, ele não fica só no município. Ele só não... E principalmente, ele inspira outros, né? Uhum. É isso que chama mais atenção. E traz desafios e que todo mundo consegue, através das suas experiências, fazer essas trocas. E a gente já vê acontecer, né? Quantas vezes a gente já foi a Farroupilha levar pessoas de outras prefeituras para ver como é que funciona, como é que também vieram até Caxias e entre outros municípios que tem esses cases e acaba acontecendo essa troca de experiência. Gustavo, e o impacto disso, né, para o pequeno e para o médio negócio? É muito grande. É disruptivo. A partir do momento que tu consegue abrir um pequeno negócio em 10 minutos, já é um grande avanço. Quanto tempo ele tem a mais para poder pensar no seu negócio só com essa mudança, né? Alexandre, você imagina uma loja que estava num lugar onde estava abandonado, não tinha iluminação, não tinha parceria público-privada, que é o que o Sebrae preconiza também. Então agora, na frente da loja dele tem uma praça, tem uma academia ao ar livre, tem lâmpadas em LED, tem uma parceria público-privada onde, me desculpa o termo, onde as pessoas virou um mijódromo e aquele negócio de drogadição e tal, virou um ponto de uma chamada pública que é um particular vendendo produtos que tem movimento, que gerou fila, e o cara da loja começa a vender. Só um dos exemplos, né? Mas o que eu queria deixar registrado aqui, que é bem importante, nós não estamos disputando municípios que são melhores, não. Cada um tem uma grande virtude e sabe fazer algo muito bem. A ideia, Alexandre, é elevar a régua da região, do estado, do país. É a união de esforços. Né? Mas essa régua elevada, a gente parte aqui do Fabiano, né? Primeiro que é uma liderança nossa, com o apoio do Sebrae muito intenso, porque o MOB anda muito com o Sebrae. Aliás, de mãos dadas com o Sebrae. Então, esse nosso trânsito, ele é fantástico. E quando a gente vê um desenvolvimento, né, de uma cidade com a visão a longo alcance, com uma visão de futuro, como tem o Fabiano, e que isso já se propagou para as pessoas que são de Farroupilha, e já se propagou para as cidades vizinhas, e já se propagou para as lideranças políticas também, porque a régua foi elevada e isso já está na nossa linha de pensamento. Então, isso é muito importante. Fabiano, quando nós estivemos lá junto com vocês, lá na Google, em São Paulo, trazer um sistema avançado como esse para as escolas, não é por nada que vocês têm o mérito, né, de ter levado tanto título na questão de escola. E isso o que faz? Ela coloca, ela disponibiliza, ela traz a cidade, ela deixa de ser marginalizada, porque marginalizada é quem está à margem, quem não tem acesso. E quando tu populariza, e hoje qualquer um tem um celular, tu faz com que ele faça parte da cidade, que ele ame a cidade, que ele seja integrado, e com isso a cidade se desenvolve.
né? Então, eu acho que ela é um trabalho muito grande. E nós temos também, né, com toda essa questão de inteligência, a coleta de dados. Porque essa inteligência, ela faz com que a gente tenha dados. Mas somente dados sem serem analisados, eles não nos trazem nada. E é isso que nós temos feito, por isso que quando o Fabiano leva isso para várias cidades, é porque muitas vezes nós nos reunimos para a gente pensar o que nós podemos fazer junto, porque agora isso se tornou quase uma meta nossa, a gente não sai mais separado. Então é Caxias com Flores da Cunha, com Farroupilha, com Bento Gonçalves. Por quê? Porque nós temos bordos, e quando nós pensarmos assim, em um transporte de alta velocidade, ele não vem para Caxias sem passar por Farroupilha, e se nós não tivermos os planos diretores alinhados, se nós não tivermos os objetivos concordados, isso não vai funcionar. Então são fatores que a gente vem falando, né, que essa inteligência, ela vem trazendo a coleta de dados e vem trazendo expertise, e isso vai fazendo que a gente melhore cada dia. Vai ampliando. Vocês acham que tem aí uma dificuldade na cultura, girar a cultura de prefeitos, de entidades, para que a gente tenha esse calibrar isso, para que a gente cresça ainda mais e transforme mais e mais cidades? Vocês veem alguma dificuldade? Tem resistência ainda? Vamos continuar fazendo o nosso modelo? Sempre o novo tem resistência. Sempre. Como resolver esse desafio, Rodrigo? Eu acho que essa quebra de paradigmas é fazendo realmente o pertencimento, sabe? Dando o seu quinhão para cada um, para que cada um participe na sua velocidade, mas com uma meta de lá na frente a gente chegar no objetivo comum. Eu acho que a gente parte assim, porque é uma facilidade, mas ela tem uma dificuldade muito grande. E hoje as nossas lideranças não são jovens, as nossas lideranças têm uma idade que já não é mais de gurizada nova que pega um celular, um computador e está dominando. Não. Então essa dificuldade passa. Mas esse trabalho que hoje o Google está fazendo em Farroupilha com os jovens vai facilitar muito essa nova mudança, né, Fabiano? Vai. Conta um pouquinho, Fabiano, rapidamente, um pouquinho mais sobre esse projeto aí com o Google, que tem parceria com o Sebrae também, né? A gente, na verdade, puxado lá através de uma missão que vocês fizeram, e o Sebrae tá junto em tudo, né? Então não dava, a gente tá junto em tudo. Tem lugar, o Sebrae tá junto. Exatamente. E como a Prefeitura de Farroupilha ela tem o programa Cidade Empreendedora, nós auxiliamos por esses pontos, né? Nos eixos de desburocratização, na educação. Então, através desses canais, o município se beneficia. Né? Inclusive, Gustavo, deixar também aqui a gente bem pontuado que um dos futuros também dos municípios e da própria sociedade é o programa Educação Empreendedora, né? Que também é um módulo ainda que as prefeituras ainda não vêm se utilizando, e isso também vai fazer toda a diferença, porque a gente começa pela educação, né? Quem serão nossos próximos empresários e gestores, né? Então é bem importante isso, e é relevante dizermos que a gente tem que buscar coisas também fora de países que estão mais desenvolvidos. Por vezes você é criticado, estão lá passeando e tal, e eu nunca me utilizei... Foi a passeio. Foram passear. E aí eu nunca utilizei nenhuma diária, eu nunca cobrei um Uber, nunca cobrei nada, absolutamente nada, e tudo isso deu resultado. Agora, eu não quero eu me beneficiar dizendo que eu não cobrei, não, só quero dizer que vale a pena ir, né? Vão buscar essas oportunidades, e se não fosse o MOB ter mobilizado tudo isso, nós não conseguiríamos ter aumentado os leitos aqui do Hospital Geral, nós não teríamos trazido o projeto Google, não teria trazido o projeto Jovem Empreendedor, o Sebrae sempre nos orientando, olha, o checklist da educação, o checklist da saúde, a telemedicina. Gente, a gente tem que acreditar, porque a prefeitura, vamos lá, o que acontece, Alexandra? Pega, por exemplo, nós, período de pandemia, nós não tínhamos tempo. Se não tivesse o Sebrae lá com as secretarias, eu não conseguia estar lá. E aí eles iam me perguntar, o Sebrae está pedindo isso. Tem que fazer. Né? Aí se ganhou os prêmios, as distinções, eu fui prefeito empreendedor, recebemos os prêmios Diamante, mas objetivamente, se você cuidar da educação, você tem uma questão relacionada à saúde depois, porque as pessoas se cuidam mais. É uma engrenagem muito grande, a segurança muda. Tudo começa pela educação. Mas não deixa de ser um checklist do Sebrae. Como é que o prefeito chega lá, se elege, às vezes ele não tem nem noção do que está acontecendo. Ele era uma pessoa boa, um bom gestor lá naquilo que ele fazia, e botaram ele lá como prefeito. Não é a mesma coisa. Não é. Não. Então, se eles não ajudam para fazer as licitações corretas, para ter as melhores práticas, porque isso é no Brasil inteiro, e eles buscam essa condição no exterior. Tu sabe, né, Gustavo, eu não estou puxando o saco de ninguém,
Eu acho que sem o Sebrae, nós políticos e prefeituras, e bem como o Estado também, que melhorou muito, ganhou também premiações de tecnologia e digitalização e desburocratização, que essa é a palavra, acho que a gente avançou muito e nós devemos a essa parceria, que eu digo que é a Tríplice Hélice. E aí falando até, pegando o gancho, né, eu acho que é importante a gente entender um pouquinho a fundo o projeto do Google, né, que que vocês trouxeram para a Farroupilha. Explica para nós um pouquinho como é que ele funciona, o que Bem rapidamente, que eu sei que ela está mostrando ali já os minutos. Olha só, nós fomos uma missão técnica nos Estados Unidos e lá nós descobrimos que o projeto deles melhorava muito a educação. E disseram, pô, como é que não tem isso no Brasil? Tem. Nós temos uma unidade Google em São Paulo que atende a América Latina. Só que não tinha acesso também. Ali também tinha que fazer, eles tinham que fazer também a lição de casa, mas nós que abrimos, né? Porque era fechado. E eu levei todos os prefeitos lá da região. Né? E aí foi uma comitiva de quase 40 prefeitos. Exatamente. Serra Gaúcha, Hortências, Campos de Cima da Serra e do Taquari. Tinha prefeito de Mussum, inclusive. Isso aí. Até o consórcio envolvido ali, que dos municípios também. E a gente colocou em prática. Isso, ela acaba por trazendo novas oportunidades. Você não mexe na matriz da educação que vem do Ministério, que vem, né, do Estado, mas amplia os horizontes. Só que a galera ama, né? Então, imagina tu entrar numa sala Google, as classes são diferentes, a maneira como eles se portam, pode estar almofada, cada um faz como quiser. Mas tem também toda a tecnologia, a plataforma que vai inserir eles num outro nível, né, de educação e que eles se interessam, porque eles já estão conectados. Eu brinco, né, que a juventude de um certo tempo para cá, dos anos 2000 para cá, eles nasceram chipados, né? Sim. A gente foi Gente, né? Porque dá pra ver aqui na nossa mesa, né? Né? Não vamos Vai ter rodada de idade, é isso? Não, Não, eu tenho não. 25. Não. Eu tenho 25 e pronto. Por que Acabou, onde né? tem um programa Jovem Empreendedor e as salas Google tem os melhores índices do IDEB? Essa é a pergunta. Vamos buscar por que isso, né? E coincidentemente, em Farroupilha. Muito bom. Isso significa entrega. Foi, buscou e entregou para a comunidade. Veja como é importante também. É muito importante. E cidades inteligentes, cidades com qualidade de vida, com uma boa preparação, tá prontíssima para receber novas empresas e melhorar essa economia, né? Sim. Tem toda a certeza, né? E é onde que a gente consegue ver que essa empresa, ela vindo para um ambiente como esse, como ela consegue se desenvolver mais rápido. E se esse empresário tiver a orientação, né, e o momento onde que ele consegue ampliar esse horizonte dele, olhando para uma Secretaria de Desenvolvimento, indo lá conversar, vai num Sebrae, vai num Sesc, vai num Senac, enfim, busca esse suporte, vai num MOB, começa a fazer parte também das entidades, é fantástico o resultado que ele tem. Então, cresce toda a região. Toda a região sai ganhando, né? Inclusive afeta turismo muito, né? Que é uma região aqui muito turística, porque o turista quer ir para um lugar agradável, com qualidade de vida, com boas empresas, com boas entregas, né? Eu tô rindo porque tu deixou a bola picando, né? As pessoas devem estar olhando e dizendo assim, tá, mas a prefeitura, tá aí eu com o meu negócio aqui, o que eu tenho a ver com o Sebrae, com o MOB? Como é que eu ganho com isso? Só, eu tenho um negócio particular que ele iniciou, foi totalmente concebido pelo Sebrae. É um complexo turístico, tá? Eu não vou falar nome, tá, para não dizer que a gente está fazendo propaganda. Mas assim, ó, a gente programou ele para 300 pessoas dia. A gente recebe 2.500 pessoas dia, dada o checklist do Sebrae. É dos empreendimentos mais exitosos que eu vi nos últimos tempos aqui na região da Serra. E isso faz com que a gente compreenda que o checklist do empresário, do pequeno empresário, ele tem que buscar as melhores práticas. Assim como as grandes companhias têm os seus padrões e os seus métodos, a gente pode e deve fazer isso com o Sebrae, porque ele também pega esses melhores modelos do país e do mundo para colocar no seu negócio. Não importa o tamanho, você tem que ter o melhor atendimento, o luminoso tem que ser bonito, o astral tem que ser legal, tem que ter música, tem que ter atração, não importa o que você venda, né? Se você é um médico, tem que ser vendedor, se você é um dentista, tem que ser um vendedor, mas isso você precisa ter toda vamos dizer assim, a propriedade do Sebrae. E Rodrigo, como é que foi a formação do MOB? Quem é que está envolvido nisso? Quem está nos assistindo, nossos empreendedores e empreendedoras, conseguem se conectar ao MOB?
Conta um pouquinho pra gente, porque eu imagino que tem gente que tá curioso aí para conhecer melhor essa iniciativa. Na verdade, o MOB é uma mobilização, né? E é uma mobilização de pessoas, de empresários. E hoje nós não somos um sindicato, eu digo que nós somos aí um grupo de intelectuais que pensa no futuro da nossa cidade. E nós fizemos o desenvolvimento de alguns programas, né? Sempre com base, né? Com apoio do Sebrae, que o Sebrae iniciou conosco, né? Aliás, é o pai das câmaras, né? Setoriais, organizando as câmaras, coordenando como devia fazer, qual era a mentoria, quais seriam os melhores projetos. E isso sempre nós fizemos aí de forma democrática, né? Sempre com várias reuniões, trazendo várias lideranças, né? E representantes de vários sindicatos aqui da nossa cidade. Então se formaram grupos específicos para determinar alguns estudos prioritários, né? E a partir disso nós começamos a desenvolver alguns materiais. Então criamos materiais aí que hoje nós temos aí um perfil socioeconômico onde a gente coloca, né, que é a informação, e isso é muito importante porque quem é de Caxias, quem é da região tem que saber o que a gente produz, tem que saber qual é a nossa população, qual é o nosso PIB, qual é a faixa etária, qual é a nossa escolaridade, né, o que a gente compra, o que a gente vende, para onde a gente exporta, quais são os nossos mercados, porque isso faz com que a gente tenha uma complexidade dentro dos nossos negócios de forma bem mais assertiva. Então essa é a contribuição que nós temos inicialmente. Nós também temos o Silvio Barros, que hoje é prefeito de Maringá, que nos deu também uma luz, né, a partir do CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento, e que isso faz com que a gente tenha um engajamento total da sociedade. E uma coisa muito importante dentro do MOB é que nós somos formados, então, pela Tríplice Hélice, como o Fabiano falou, e que nós temos essas mentes pensantes, onde nós temos o prefeito como vice-presidente, nós temos o presidente da Câmara de Vereadores como vice-presidente, nós temos o nosso reitor da universidade como vice-presidente do MOB, e uma das coisas mais importantes é que nós temos o presidente da Associação de Moradores, que é nosso vice-presidente. Então, hoje, nós temos aí um exército, onde nós temos aí 220 coronéis, que são os presidentes de bairro, com 550 mil soldados, que são os caxienses. Então, isso é muito forte, porque nós trabalhamos com o partido de A a Z, independente, mas focando, tendo objetivo de cidade, tendo o pensamento lá na frente, qual é a cidade que nós queremos para os próximos 20 anos, né? E isso é a primeira pergunta que nós fizemos aí para os candidatos a prefeito e a candidato a vereador, aqui, que colocaram seu nome à disposição. Você sabe qual é a Caxias que nós queremos para os próximos 20 anos? Então, essa foi a pergunta. Então, nós temos aí uma agenda baseada em ODS, onde sempre sentamos com todos os secretários do município, porque nós trabalhamos dentro de uma gestão colaborativa, né, sempre colocando ideias com uma linguagem transformacional, então sempre de forma de contribuição, não aquela forma de crítica. Então tudo isso eu acho que veio a contribuir para fazer com que o MOB tenha realmente essa força. E, na verdade, o MOB ele só é forte justamente porque ele está alinhado com todas essas entidades, porque senão não teria força. Então, aonde a gente vai, a gente tem focado, tendo objetivo, e nós estamos fazendo como o Fabiano, nós estamos entregando. Então, essas pequenas entregas acabam nos dando credibilidade e fazem com que as pessoas se engajem dentro da movimentação. Associativismo, né? Que é o que discutimos tanto. Exato. Rodrigo trouxe, Gustavo, aqui uma questão que eu achei interessante, né? Esse extrato todo de quem é Caxias do Sul. Isso é um potinho de ouro para os negócios, né? Com certeza. Ter informação é ter um bom diferencial, né? Então, o empresário, a pessoa que busca isso, ela consegue se diferenciar perante o mercado. E a gente vê que cada vez mais eles estão buscando isso. Nós percebemos nesses movimentos empresariais, no pequeno empreendedor que chega até nós querendo entender um pouquinho mais daquele mercado sem antes arriscar as suas economias para poder montar uma empresa. Vida, muitas vezes, e isso é né? fato, é dado, né, que a gente vem estudando ao longo dos anos, que realmente cada vez mais o pequeno empresário, ele está buscando. E é onde que ele vai buscar? Vai buscar num MOB, vai buscar numa secretaria dentro da prefeitura, vai buscar no Sebrae. Então, isso faz diferença na hora de poder abrir um novo negócio. Não é simplesmente quando a gente fala, vou abrir uma empresa em 10 minutos. Tá, mas depois dos 10 minutos, o que ele vai fazer? Aí né? precisa do Sebrae. 24 horas. Ou seja, a gente roda e o Sebrae nos acompanha, sempre. Né? Sim. O Sebrae é pra ti, né? Essa frase eu acho que ela é muito importante, assim. O Sebrae é pra ti, é pra mim, é pra todos nós. Né? Então é muito bom ter essa
essa possibilidade, essa ajuda, né, dessa força toda de tantos especialistas que o Sebrae tem. A gente poderia ficar o dia inteiro, né, aqui falando sobre esse tema, um tema que eu acho apaixonante e importantíssimo, assim, mas eu queria, infelizmente, ir para encaminhar para o fim. Meia hora passa rápido, né? Passa muito. Quando vê, É que é muito assunto, né? São muito muitos assuntos assunto. e tantos assuntos tão interessantes, né? Então eu queria ouvi-los para a gente encerrar esse bate-papo aqui. Como vocês acham que nós estamos aqui na região aqui da Serra, nesse processo de cidade inteligente? Vocês trouxeram várias coisas, não somos mais iniciantes, né? Já saímos da adolescência, já estamos na vida adulta, iniciando a vida adulta nesse processo? Eu acho que nós estamos no caminho, tá? Estamos bem desenvolvidos. Agora, nós, enquanto mobilização, nós estamos fazendo um trabalho agora com a KPMG e com a USDA, que é uma unidade de fomento americano, num projeto de $2 milhões e que vem aqui. Já foi assinado um acordo com a prefeitura. Então, após as eleições, eles vêm para justamente fazer um trabalho de buscar o que tem de informação de inteligência em Farroupilha? O que tem o CIMECT, o que tem o Sinduscom, o que tem o Simplas, o que existe na prefeitura, na universidade para nós compatibilizarmos tudo isso, porque a gente tem bastante, e otimizar realmente num projeto para frente, para os próximos 20 anos. E inspirar. Claro, e aí é frente de negócio aberto, porque onde a gente desenvolve quais são as potencialidades, nós já temos muita empresa querendo vir. Que coisa boa. Rodrigo, vou ter que te agradecer por esse papo e dizer que eu espero te receber mais vezes aqui no Plano de Voo para a gente falar mais sobre esse assunto, contar ainda sobre novas iniciativas e todas as iniciativas que vocês estão fazendo. Parabéns e que siga firme e forte aí o MOB. Obrigado. Nós estando com vocês, a gente sempre fica mais forte, né? Nosso ídolo, Fabiano, aqui, que é referência na terra, o REC, que é nosso irmão aqui, por isso que o Sebrae está tão junto que a gente fica muito feliz. Obrigado. Em casa. Muito obrigada. Prefeito, que bom que tu conseguiste um tempinho em tantas tarefas que tem, né? Sentado na cadeira de prefeito, para vir aqui compartilhar com a gente, com os nossos empreendedores e empreendedoras do Plano de Voo que nos acompanham. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Acho que ninguém faz nada sozinho, a humildade é tudo que nós temos para seguir em frente. A gente tem que pedir ajuda para aqueles que podem nos ajudar. Por exemplo, Caxias nos ajudou a ser uma subsede da Surdo Olimpíadas, lotou lá o município. Depois eu fui para Bento e pedi ajuda pro negócio do ciclismo. Hoje eu estou fazendo a maior ciclovia, se não a maior, a segunda maior ciclovia do estado do Rio Grande do Sul, que liga Garibaldi e Barbosa. Depois vamos fazer com Caxias. Integrar tudo é que vai fazer a diferença. Então, acho que essa geração ficará para a história, assim como aqueles que chegaram aqui para desenvolver lá nos anos 1800 e pouco, porque vem aí aeroporto e vem aí a região turística mais possante, potente e maravilhosa do nosso país. Muito obrigada. Gustavo, obrigada por mais uma vez aqui com a gente nessa Mercopar. Tudo é de casa, né? Então, muito obrigada. E venha sempre. Não, com certeza, né? Agradecer Rodrigo, Feltrin, né, Alexandra, por ter a oportunidade de a gente discutir isso, né? Pena que é tão pouco tempo, né? Mas dentro desse meu agradecimento é principalmente designar quem está nos assistindo, não caminhe sozinho. Acho que esse é o ponto. Né? Contem com o Sebrae, contem com o MOB, com a prefeitura, com as prefeituras, seja de onde você está nos assistindo, né? Para que olhe para o seu desenvolvimento, mas não só como empresa, olhe como desenvolvimento de município, de cidade, né? De comunidade. Então, acho que é esse pensamento, pensar junto. Com esse recado aí, a gente encerra mais um episódio do Plano de Voo diretamente da Mercopar, aqui em Caxias do Sul. E aquele agradecimento especial é sempre a vocês que acompanham a gente, empreendedora, empreendedor. Um abraço carinhoso a vocês. Lembrando que a Mercopar é inovação que gera negócios. Você pode acompanhar tudo que aconteceu aqui na Mercopar, que acontece aqui na Mercopar, pelo Instagram da Mercopar, @Mercopar, e eu convido vocês também a acompanharem outros episódios do Plano de Voo. Já são mais de 200 horas de conteúdo sobre empreendedorismo nos últimos 3 anos. Basta procurar no Spotify por Plano de Voo ou então no YouTube do Sebrae RS, que tem muito conteúdo lá. Acompanhe a gente e lembre-se, aqui na descrição do episódio a gente tem o link para acessar o portal de negócios do Sebrae, onde tem oportunidades o ano inteiro e não somente nos dias da Mercopar. Um abraço carinhoso e até o próximo.